Olá! Está começando nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, mais um Notícias Diárias, o noticiário da comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos, sempre com novas informações e notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. E com o fim de semana se aproximando, que tal tirar uma foto com o casal Angelina Jolie e Brad Pitt, ou com a senadora Hillary Clinton, Madonna, ou até mesmo Pelé? Mesmo em Nova York, não é fácil encontrar pelas ruas essas e muitas outras estrelas. Mas para os fãs do mundo das celebridades, o Museu de Cera Madame Tussauds de Nova York é uma ótima oportunidade para conferir de perto cada detalhe dos artistas mais conhecidos mundialmente. Fundado em Londres ainda no século XIX, Madame Tussauds reuniu inicialmente estátuas de cera de personagens da Revolução Francesa e pessoas famosas da época, todos esculpidos pela francesa Marie Tussauds, que deu nome ao museu. O Museu de Nova York, que está localizado em pleno Times Square, custou 50 milhões e abriga cerca de 200 estátuas de cera. Apresentadas em uma ampla área com diversos ambientes, além de ver, tocar e tirar fotos com os bonecos de cera, os visitantes ainda podem fazer um passeio virtual pela história de Nova York, descobrir como as estátuas são feitas e visitar o cinema 4D do local. Não esqueça de levar uma câmera fotográfica, sem ela o passeio não tem graça alguma. E para você que ainda não foi conferir esta grande atração, vale a pena passar pela Rua 42 com 7ª Avenida, na Times Square. Os ingressos valem $35 para os adultos e $28 para crianças até 12 anos. E agora vamos falar sobre o assunto imigração. Mesmo com o déficit histórico nos cofres públicos, o governo americano ainda prioriza medidas antimigratórias, ou como preferem dizer, medidas de segurança do território nacional. O governo Bush parou temporariamente as obras de construção do muro da fronteira com o México após esgotar a verba disponibilizada de quase $3 bilhões no projeto, que nem chegou à metade. O governo pede agora a liberação de mais $400 milhões para finalizar a construção. Funcionários responsáveis pela obra afirmam inclusive que talvez nem mesmo essa quantia seja suficiente para concluir o trabalho até o fim do ano, prazo estabelecido pelo governo do presidente Bush. E depois que milhares de imigrantes permaneceram em New Orleans durante a passagem do furacão Gustave, por medo de serem descobertos pela imigração, o governo federal determinou uma breve anistia para os indocumentados que vivem no Texas durante a passagem do Ike. No último fim de semana, a ordem era para que ninguém tivesse a sua identidade verificada nos abrigos da cidade, que a patrulha da fronteira não fizesse nenhuma blitz e que o ICE não fizesse nenhuma operação. O objetivo do governo era convencer os imigrantes indocumentados que vivem na região a deixar os locais propensos a sofrerem enchentes e, com isso, evitar mortes. Um número significante de imigrantes vivem nas regiões afetadas pelo Ike. E continuamos na guerra de acusações mútuas que se tornou a política americana. Recentemente, o candidato republicano John McCain acusou o adversário democrata Barack Obama de se colocar contra os imigrantes e a reforma migratória no ano passado. McCain alega que Obama sabotou os esforços para aprovar a reforma no Senado. O candidato democrata, contudo, já afirmou que é a favor da reforma migratória e, inclusive, parabenizou McCain várias vezes pelo seu trabalho para conseguir um acordo bipartidário. Obama afirma que, se assumir a presidência, fará o possível para que os indocumentados que vivem no país ganhem a chance de se tornarem cidadãos. E termina aqui o Notícias Diárias desta quinta-feira. Estarei preparando o programa de amanhã com muito mais informações e notícias para você, sempre com notícias oferecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Até lá!